Minha gente, meu povo, boa noite. Seja bem-vindo. Excepcional quinta-feira para todo mundo. Restinho de noite, marcando no seu relógio 10 da noite, 22 horas, e a gente chegando aqui para colocar você pertinho aqui da TV. Talvez a sua Smart TV esteja já aí com o nosso canal Olhe nos Meus Olhos, transmitindo o nosso programa. Ou ainda, na palma da sua mão, acompanhando via YouTube. Quem sabe até no deslocamento agora, os meus amigos ouvindo a programação pelo rádio 92.1, é a Rádio Líder. Tá na Líder, tá ligado em Jesus, ao vivo para essa noite nós estamos, e eu estou muito feliz em receber você também assistindo a nossa programação na TV aberta, canal 25.1. Agora nós estamos em multiplataforma, transmitindo no rádio, na TV e no YouTube. Eu sou o Renato Soares, Renatinho, seu amigo. Olhe nos meus olhos. Eu estou aqui todos os dias trazendo sempre os melhores convidados. Cada um com uma história mais especial que a outra. No dia de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui um amigo querido de longas datas. Por sinal, faz parte de meu sucesso, da minha ascensão, da saída, do crescimento, de muitas coisas aqui, eu tenho certeza que ele tem para contar. Eu vou receber ele, que é treinador, que é empresário, que também é evangelista, se destaca na arte da pregação, mas é um sucesso em tudo que faz, é artista de teatro também, tem muitas habilidades, escritor. Esse meu amigo é Eliel Fraga, que eu recebo com salva de palmas aqui. E eu vou dizer, seja bem-vindo, meu amigo, que felicidade receber você aqui. E quanto tempo faz que ninguém se vê, Eliel? Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite para você que está acompanhando em casa. Renato, de antemão agradecer pela lembrança, pelo carinho, pela atenção. É isso mesmo, já são mais de 20 anos, né? É verdade. Nós nos conhecemos e Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, sim, né? Aquela relação que começou na época ali, 2003, 2004, sim, naquelas baterias, verdade, de atendimento da Contax, verdade, ali na Borges de Melo, e hoje estamos aqui contando tudo que tem acontecido de transformação nas nossas vidas. E eu agradeço pela oportunidade, pela lembrança. Quero agradecer também aí todos que estão acompanhando na multiplataforma, né? Rádio, YouTube e na televisão. Então agradeço pelo convite. Eu tenho certeza que nós sairemos mais edificados nesta noite. Olha, nós teremos 1 hora aqui, indo até 11 da noite, para destrinchar, apresentando aqui nuances, histórias e também poder de Deus vai sair dessa mesa aqui com os insights que esse cara tem guardado dentro do coração, vivência, experiência, tem tanta coisa boa. Eu vou fazer aqui uma apresentação rápida do Eliel. Filho de pastor. Sim. Ele tem uma história com a Assembleia de Deus. Isso mesmo. Ele saiu de Fortaleza, foi rodar o mundo e voltou para Fortaleza. E o Eliel vai contar tudo agora. Como que você está? Aonde é que você esteve? Fala para mim aí desses detalhes que estão guardados nesses 20 anos. Eu posso apontar para cada detalhe uma história de vitória que você tem. Mas eu queria ouvir de você a contação de tudo isso. Renato, tudo começa ali em meados de 2002, né? Meu pai era pastor da Assembleia de Deus numa cidade chamada, não é nem cidade, é distrito de Cascavel, chama Guanassés. Olha aí, alô povo de Guanassés, a gente está chegando ali, através do rádio, da TV, do YouTube. Isso, passou em Guanassés. E ele mudou de Guanassés para o Iguape. Sim. Ele foi transferido, né? Guanassés fica ali em Cascavel. Mas eu passei uma boa parte da minha vida em Guanassés, Pacajus, naquela região ali, no tempo que meu pai era pastor ali. Pastor Fraga, pastor Augusto Fraga. Querido. Já tem 50 anos de ministério, né? Aprendo muito com ele todos os dias. E o interessante é que nesses últimos 20 anos eu não tive convivência com meu pai. Porque lá em casa eu sou o filho do meio. Então eu nem fui o primogênito e nem fui o caçula. Então eu tinha que fazer sempre alguma coisa para me sobressair.
Porque a minha irmã era caçula, então ela tinha atenção, o carinho do meu pai, e o meu irmão, o primogênito, estava mais ligado à minha mãe. Então eu sempre estava procurando uma forma de chamar a atenção, né? De ter um pouco mais de criatividade para me sobressair dentro da família. Quem é filho do meio entende isso, viu, Renato? Ser filho do meio é diferente, né? E aí a gente mudou para o Iguape, e aí eu comecei a fazer o curso de teologia no STADEC. Muito bom. Que é o Seminário das Assembleias de Deus no estado do Ceará. Até hoje tem. E a gente ia de Iguape para Fortaleza para fazer o curso de teologia. Um dia a gente estava voltando. E aí a gente parava ali naquele triângulo, naquele entroncamento ali. Tinha um restaurante, Casa do Carneiro. Você está falando da onde, mais ou menos? Voltando para entrar no Iguape. Você está voltando de Fortaleza. Casa do Carneiro, é um novo, eu lembro. É isso mesmo. Tinha uma lagoa. Isso, lembro. Ainda continua aquela lagoinha lá. Tem. Ó, atenção, Eliel está trazendo geografia aqui da região praiana do estado do Ceará. Por sinal, o litoral que é muito lindo, já na região de Aquiraz. Quem sai do Aquiraz, ou melhor, dentro da região do Aquiraz, existe as praias lindas ali. Antes de chegar em Barro Preto, no Iguape, Isso. tem a Praia do Presídio, também. né? Então a Praia do Presídio fica ali no caminho da Tapera, Isso. subindo a Tapera em direção àquela ladeira que desce o Presídio, fica à esquerda. Eu conheço tudo ali, rapaz. Aí você vai... Você lembra daquela rua que levava lá, chamada o Iraque? Sim. Lembra, né? É. Então tá bom. Então encontramos na geografia aqui, para quem é da região, para quem sabe, e se você não é, quando vier ao Ceará, vai ter oportunidade de conhecer essas praias que são lindas. Decore o nome, ó. Barro Preto, Presídio, Iguape e um pouquinho mais na frente, Batoque. Né? Isso. Então vai lá. Agora nós já loteamos aqui. Localizamos. Então meu pai sai de Guanassés, vai ser pastor no Iguape, começa a fazer o curso de teologia em Fortaleza, e a gente, na volta de Fortaleza, tinha um ônibus que transportava os alunos de Cascavel para Fortaleza, de Fortaleza para Cascavel, e como nós tínhamos mudado, nós tínhamos acesso a esse ônibus. E aí ele parava exatamente ali naquele triângulo. Quando ele parava naquele triângulo, nós estamos falando aí de 2020, 2002, é isso mesmo, 2002 para 2003. Quando parava ali, Renato, eu ia num orelhão e ligava para o meu pai. Aí eu ligava para ele. Pai, meu pai tinha um Del Rey Guia. Aquele Del Rey Guia azul. Muito bonito. Sabe qual é? Só que o Del Rey Guia do meu pai era um Del Rey Guia tipo inspetor bugiganga. Sim. Sabe? Então, o carro era movido a gás de cozinha. Cara, colocava aquele botijão atrás, mas na época tinha muito isso. Mas não era gás natural, não. Era gás de cozinha mesmo. Era o botijão mesmo, né? O gás butano na época. E aí ele colocava aquele botijão ali atrás e passava a escapação do carro, né? Com aquela fumaça pelo botijão, para o botijão não congelar. Olha que coisa. Ele fazia esses experimentos lá. Mistura de professor Pardal. O professor Pardal, exatamente. E aí eu ligava para ele do orelhão. Deixava eu e meu irmão, pastor Heber Fraga, fazer uma referência. Mandar um abraço aqui, pastor Heber, querido. Ele está ali hoje pastoreando no campo do Jardim Fortaleza. Fica ali no Carrapicho. Eu acho que ele já me fez um convite para ir lá na região da Calcaia, não é? Isso. Eu vou lá, viu, pastor Heber? Um abraço, vamos marcar essa agenda e eu vou lá compartilhar uma palavra com vocês em nome de Jesus. Até cumprindo aqui a agenda que ele já tinha me feito um dia, um convite, e eu não dei essa atenção. Então, quando parou, eu liguei pro meu pai do orelhão, a cobrar, né? Da ligação a cobrar. Né? Após o sinal, fale seu nome. E aí meu pai atende o telefone. Quando ele atende o telefone, eu digo, a gente já chegou, nós já chegamos, estamos aqui. Aí meu pai disse, não tem como buscar vocês hoje. Aí eu disse, mas por que não tem como buscar? Ele disse, porque o carro não tem combustível. Aí eu disse, mas tá fácil, ó. Pega o botijão do fogão, coloca no carro e vem buscar. Você teve esse pensamento? Mas é óbvio, né? Aí ele disse, não tem gás no botijão da cozinha também. Meu Deus. Então, não tinha janta quando chegasse em casa. Rapaz. As pessoas acham que todos os pastores são esses pastores ricos, milionários, de carros importados, de ternos Armani. Mas o verdadeiro evangelho é muito difícil de ser levado. Sim. Meu pai, ele tem 50 anos no ministério e eu tenho muita admiração pela trajetória dele. Ele é um referencial hoje. E nós passamos por muitas dificuldades, mas aquilo nos fortaleceu. E eu estava andando com meu irmão, era mês de agosto. Eu lembro a gente caminhando, porque nós tínhamos que ir agora andando até lá. Dá 11 quilômetros, mais ou menos, daquela entrada. E eu disse pro meu irmão, eu nunca mais vou passar por isso.
E eu chorava naquela caminhada. Você tomou a atitude de dizer para ele? Falou? Pro meu irmão? Sim. Falei para meu irmão. Tipo, você tá vendo o que tá acontecendo aqui? Foi. Nós estávamos andando. Eu chorei muito nessa noite. Chorei você lembra demais. quantos anos tinha? Eu tinha 20 anos. 22 anos. Eu tinha 22 anos. 2002, né? Não parece, mas... O desconforto fez com que você tivesse uma atitude radical de empreender para sair daquele lugar que lhe paralisava. Na verdade, eu estava mais envolvido na obra, né, nessa época, estudando teologia, mas eu não estava dedicado ao trabalho em si. Mas aquilo me gerou uma revolta, né? Então a motivação muitas vezes vem para a nossa vida quando a gente não aceita onde a gente está. Então muitas vezes a pessoa não sai da zona de conforto, então não muda a sua vida não é transformada porque você não sai da sua zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto, ninguém cresce sem renunciar, ninguém cresce sem sacrifício. Se você acha que vai crescer no TikTok, se você acha que vai crescer no Tigrinho, se você acha que vai crescer no stream, assistindo série, tenha certeza absoluta que lá do outro lado existe uma pessoa que está fazendo completamente diferente de você. Olha aí. E vai crescer, vai estudar, vai ler. Então, não vou dizer que eu estava acomodado, eu estava focado em outras coisas. E aí nós fomos andando, eu disse pro meu irmão, nunca mais eu passo por isso. E eu disse, eu vou arrumar um trabalho amanhã. Eu arrumei um trabalho. Valente, hein? No outro dia eu arrumei um trabalho. No outro dia eu consegui um trabalho. O que era o trabalho? Ser cobrador de Topic. Da região. Lá. Parava os Topics ali. Tinha um rapaz lá que tinha um Topic. Acho que o nome dele é Zé Milton. Acho que é esse o nome dele. E ele tinha uns Topics lá no Iguape. Eu não sei se ainda tem aí no Iguape, acho que é Zé Milton o nome dele. E ele tinha Topic. E eu fui lá e pedi para ser cobrador da Topic. Eu disse, não vou aceitar. E aí eu fui ser cobrador de Topic. E ele me colocou. As Topics vinham de Iguape e paravam ali na Duque de Caxias, naquela rua. Certo. Lá na frente, mais um pouquinho na frente ali, elas paravam numa rua assim, na transversal, tem a Duque de Caxias, e tinha a empresa que eu ia trabalhar depois e eu não sabia. Duque de Caxias no centro de Fortaleza. No centro de Fortaleza. E aí eu saía de lá, do centro da cidade. Eusébio, Aquiraz, Tapera, Iguape, Barro Preto, saindo agora, ainda tem lugar. Era não. Vamos, gritando. E eu ia de Silvio Santos, viu? Eu ia de paletó e gravata. Olha porque aí. Tinha que encher. O cobrador da Topic, ele tem que ter um jeito para colocar as pessoas ali dentro. Não é só cobrar a passagem. Eu lembro que acho que era Evandro, o motorista que dirigia comigo. E a gente, nessa Topic, começava tipo 5 da manhã e a gente parava 1h da manhã. Não era só o cobrador, era cobrador, animador, Tinha que ser. Vendedor de passagem também. Tinha que ser. Você reunia todo mundo ali. E aí vinha você. E outra coisa, tinha que passar na frente, né? Tinha aquela companhia de ônibus, São Benedito. Sim. São Benedito, ela que fazia. E a gente tinha que passar na frente. Então tinha um horário do ônibus, a gente tinha que ir na frente para escovar o ônibus. Era assim que falava. Tem que escovar o ônibus. E aí eu ia naquela Topic lá. Rapaz. Parava, saindo agora. Eusébio, Aquiraz, Tapera, Iguape, Barro Preto. Pode subir que na próxima tem lugar. Ou não tem lugar. Na próxima desce. Aí aquela loucura com a porta aberta, pendurada. Sim. Passei lá um tempo trabalhando como cobrador de Topic. Mas começa tudo aí. E daí é que eu vou parar na Contax. Aí tem muita história. Foi dessa história da Topic. Mas eu queria chamar a atenção, e você vai continuar falando, para quem está ouvindo no rádio agora, 92.1, Rádio Líder, nós estamos ao vivo, tá? Obrigado pelo carinho da audiência. 92.1, Rádio Líder, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Compartilha a nossa mensagem. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal. Tá aqui, ó. Olhe nos meus olhos. O Pedrão já colocou aqui embaixo, e aí você tem a facilidade de se inscrever. Se inscrevendo, ativando aí as notificações, deixando uma curtida, porque isso tudo coopera e ajuda e faz com que a nossa mensagem consiga chegar para um maior número de pessoas. Compartilha agora, pega o link que nós estamos ao vivo aqui no YouTube e manda aí para todo mundo, vai no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo daquele que você não fala mais, manda, compartilha, faz a sua parte. Já na TV, aqui, TV da gente, canal 25.1, você também tem a oportunidade de reunir agora outras pessoas dizendo, ó, se você tiver sem internet em casa e se você não tiver como ligar o rádio de jeito nenhum, liga a TV que nós estamos ao vivo, TV, rádio e YouTube. Eliel Fraga está comigo hoje aqui, começou contando um pouco de sua maratona, não é? Da vida, e aí agora
tá caminhando de cobrador, de vendedor de passagem, de animador de Topic também, porque fazia tudo isso. Tá saindo para ir para uma empresa que fez sucesso gigante. Foi. A maior empresa da América Latina de atendimento, de call center, de oportunidade para as pessoas também, porque eu acredito que o numeral passava de 7 mil pessoas que trabalhavam ali. Sim. Me conta um pouco sobre essa marca, esse nome Contax Brasil, Contax SA, não era? TNL Contax. TNL Contax. Eu tenho um contra-cheque do Banco do Brasil. Rapaz, vai lá. Na Borges de Mello, né? Eu vou contar a minha história um dia. Foi lá na Contax que eu encontrei com o Renatinho. Era Renatinho. Encontrei com o Renatinho. Eu tava na Topic lá, fazendo as minhas cobranças de passagem, e dentro da Topic tinha uma pessoa que estava fazendo um treinamento para ser operador de telemarketing na Contax. Sim. A Contax prestava serviço para Telemar. Sim. E depois se tornou Oi. Todas as operações aconteciam com a Contax. Com a Contax. A Tele Ceará migrava para Telemar, não é? Telemar agora tinha a sua central de cobrança, de venda de produtos. A Contax fazia tanto ativo como receptivo. Isso. Ela colocava à disposição do cliente quando chegava no primeiro momento na base ali, agora quando comprava o chip Oi, porque foi a grande explosão. Nossa, tem 31 anos. Rapaz, tem história demais aí. Era chip de 31 anos. Foi bem nessa época. E o interessante é o seguinte, se você fizer um levantamento rápido aí para analisar no estado mesmo do Ceará, se você for falar em Fortaleza, de grandes gestores, grandes líderes, até as pessoas que atuam mais na linha de coaching, eles passaram pela Contax. Você está falando sério? Passaram pela Contax. Hoje, se você perguntar, você vai ter a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitos nomes que foram formados lá, porque uma das coisas que a Contax tinha como premissa era treinamento e desenvolvimento. Verdade. Era capacitação das pessoas. Verdade. Então você chegava lá, você não sabia nem mexer no computador. Sim. Você aprendia isso dentro do treinamento. Você passava 30 dias lá no Senai aqui no centro. Verdade, eu lembro. No centro da cidade, passava 30 dias treinando para atender o primeiro cliente. Né? Era dessa forma que funcionava. E aí eu saio ali na Topic e ela fala assim, Eliel, você deveria trabalhar na Telemar. Eu digo, eu? Era igual chegar e dizer assim, Renato, Eliel, você vai para Hollywood. Era um negócio tão longe, mas tão longe, tão longe, tão longe, tão longe. E ela passou, ela ia pro Iguape, voltava dentro dessa Topic. Sim. E ela todos os dias me cobrava. Aí observe, ela tinha uma visão a respeito de onde eu podia chegar que eu não tinha. Eu estava satisfeito com a Topic já. Já estava bom para mim. Isso é forte que você está falando. E assim, eu não estava acomodado, mas uma pessoa olha para você muitas vezes e ela vai ver em você um potencial que nem você percebeu. Isso acontece muito, aí você tem que pelo menos parar e refletir. Por que essa pessoa está olhando assim para mim? O que ela está percebendo que eu não percebi ainda? Não, você acreditava no que ela dizia para você? Não. Eu achava uma coisa assim... O conforto que você falou era mais por timidez, medo e incapacidade. Você achava que não ia, que não dava certo. Aí você queria ficar parado? Ou você, quando recebia essa fala dela, você dizia assim, eu vou tentar, eu vou testar, eu vou ver? Não, na verdade, com 22 anos eu não sabia nem ligar um computador. Rapaz. Então, lá em casa, o filho do meio, de novo. O que acontecia? Meu pai resolveu vender pão. E a gente fazia pãozinho de leite. A gente morava em Antônio Diogo. Antônio Diogo fica, não sei se ainda é, mas era distrito de Redenção. Na região Acarape, Antônio Diogo, Redenção. Meu pai foi pastor de Antônio Diogo. E lá em Antônio Diogo a gente fazia os pãezinhos e saía para vender pão. Aí saía eu e minha irmã para vender pãozinho de leite. E aí saía gritando na rua. Olha o pãozinho de leite, é bom e é gostoso. Então, eu sempre estava muito mais envolvido com ações de empreendedorismo. Certo. Eu matava a aula para vender picolé, para poder jogar videogame Mortal Kombat. Muito bom. Né? Fazia isso, lá em Antônio Diogo. Então, eu não tinha essa visão de fazer um curso de, de informática. O curso de informática. Isso foi uma namorada que eu tive que me levou para um curso que tinha aqui chamado Sigma. Muito bom, todo mundo conhece. Muita história. Eu ia falar disso. Enquanto você estava falando, o curso de informática, já veio aqui, Sigma. Né? Era um computadorzinho, a logomarca, né? O logotipo lá deles lá e tal. Tinha em todos os bairros de Fortaleza. Não sei como é que tá. Foram pioneiros. Foram. E aí o que acontece? Ocinete. O nome da mulher, Ocinete. A Ocinete, se você estiver acompanhando a gente, Ocinete lá do Iguape, a Ocinete que me cobrou o currículo para poder me levar para a Contax. Na época tinha sido eleito governador
eu acho que foi governador, foi Lúcio Alcântara. Sim, E ele foi eleito e proibiu as Topics. eu lembro. Quando ele proibiu as Topics, foi uma confusão. Mas foi uma confusão. Era o transporte alternativo de Fortaleza, Topiqueiros teve movimento, Muito, greve, não muito. foi? Foi, exatamente. Só que antes disso, ela me cobrava o currículo. Aí eu tinha uma namorada aqui em Fortaleza e ela fez o currículo para mim. E ela fez inclusive naquela impressora matricial, sabe? Sim. Ela fez lá, fez o currículo. Sara. Não é normal de currículo não sair na matricial. Não. Eu namorava com a Sara. Ainda tem essa etiquetadora? Não, como é que é? Essa impressora? Sim, tem matricial? Tem sim. O papelzinho é perfurado do lado do outro, Isso. né? Sai como se fosse um comprovante, uma nota fiscal, não é isso? Isso, porque ali na matricial tem várias vias, né? Tem de 3 vias, de 4 vias, depende da empresa. Então, em vez dela imprimir várias vezes, ela faz faz com a matricial. E aí, o que aconteceu? A Sara fez o currículo, eu entreguei para a Alcinete, para a irmã Alcinete, era inclusive evangélica, e quando eu entreguei o currículo para ela, ela falou assim, mas não tem o seu telefone, é tal número. Aí ela colocou meu número de telefone. E aí, o que aconteceu? Proibiram as Topics e o meu telefone tocou no dia que proibiram as Topics de rodar. Aí eu saio do Iguape e vou fazer o processo seletivo da Contax. E sou contratado assim, né? Sou aprovado para fazer o treinamento. E aí é quando começa todo esse processo na minha vida, porque começou ali dentro. Sim. Eu não posso falar da minha trajetória profissional sem citar essa passagem lá pela Contax, porque as coisas aconteceram de uma forma muito especial, né? Então, você vê, a crise que aconteceu na minha vida quando não tinha o gás para colocar no carro fez com que eu me indignasse e procurasse um trabalho, né? Então, às vezes, você está olhando para a crise e você está achando que você não pode, que você não faz, que você é coitado, que você é vítima, que a culpa é do seu pai. Como é que pode? Eu podia botar a culpa no meu pai, que a culpa é da igreja, afinal de contas, o pastor, ele depende da igreja. Não, a culpa é do governo, né? Até que a culpa vira a culpa de Deus, mas a culpa é sua. Olha aí. Sempre a culpa vai ser da gente, porque nós somos, Renato, responsáveis pelo nosso sucesso e responsáveis pelo nosso fracasso. Se você está numa situação difícil, pode ter certeza que isso tem muita relação com a forma como você lida com seus problemas, com a forma com que você administra as suas dificuldades. Então, é muito importante fazer essa reflexão. Quem muda a nossa vida são as decisões que nós tomamos. Eu aprendi isso, inclusive, lá também. Muito bom. Né? E aí, a decisão da crise me leva para a Topic. Dentro da Topic vem a visão de uma outra pessoa, né? Que é o caso da Alcinete. Seu potencial foi colocado em evidência para ela. Ela percebeu que você não conseguia ver. Né? Exatamente. Então, muitas vezes falam para você que você pode ser e você, ao invés de tentar, né? Você vai e questiona a pessoa. Mas você precisa acreditar. Pelo menos testar isso. Isso é um grande mal, né? Muita gente sofre com isso. Muita gente O povo tem a autoestima baixa e não quer correr o risco de tentar empreender, acertar. Alguém já tem dito para você, você tem muito talento, você precisa investir, vai lá, dá certo. E tem pessoas que ficam, quanto mais recebem um elogio, elas se bloqueiam, elas paralisam. Parece que elas têm um trauma e o elogio não faz bem. É um sofisma também, não é? É muito forte isso que você está falando, Renato, é muito forte. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas se incomodam muito com a crítica. Tá? Elas se incomodam porque são criticadas. Então ela fala assim que é muito ruim ser criticado, mas muitas vezes ela não consegue administrar o elogio, ela não sabe ser elogiada. Então, assim, até eu muitas vezes, quando recebo algum tipo de elogio, eu costumo dizer que eu não sei onde colocar o braço, porque parece que eu tenho mais de um braço, porque a pessoa começa a te elogiar e aí você vai ficando sem jeito. Mas isso é cultural. É verdade. Isso é cultural, isso é uma programação que é feita na mente da pessoa. Então você está dando muito mais atenção para os nãos, para as negativas, para as críticas, e aí você não consegue se perceber. Muitas vezes, Renato, quem te critica porque tem medo do seu potencial. Rapaz, que forte isso aí. Pode ter certeza. Muitas vezes, quem te critica está fazendo menos que você. Pode ter certeza disso. Às vezes a gente está preocupado com algumas pessoas, porque elas falam determinadas coisas a nosso respeito, mas elas estão falando isso porque elas sentem medo de você. Elas sentem medo do que você pode fazer. Porque muitas vezes você ainda não percebeu, você ainda não viu, mas Deus já te escolheu para ser. Ele já te escolheu para ser. Então, quando você estiver com alguém e ela disser que você é, acredite. Não valorize tanto as críticas, porque você valoriza a crítica e você vai, como a gente fala, amufinando, né? Vai amufinando. Coisa do cearense, amufina. Né? Exatamente. E aí eu vou agora colocar uma vírgula no que você está dizendo e aproveitar para falar aqui. Você disse
algo poderoso que se essa pessoa do outro lado, que agora está ouvindo no rádio, assistindo, vendo via internet ou televisão, rapaz, se você colocar em prática, você vai despertar para viver uma vida nova. Sabia? As pessoas estão se preocupando muito mais com crítica, você já falou, do que dando oportunidade de, quando receber um elogio, potencializar no valor que você já tem e aumentar a sua escala de crescente. Aí fica dizendo, você é importante, você faz, vai dar certo, você tem talento, invista. Aí você fica, não. Agora quando a pessoa diz assim, rapaz, eu acho que você devia voltar lá atrás, tá muito magro, tá muito gordo, o cabelo tá grande, o cabelo tá feio. Aí você passa a se desesperar, a dizer, meu Deus, a pessoa me tirou onda comigo, me paralisou, e agora? Deixa eu findar essa fala com você dizendo o seguinte, valoriza só o que é bom e o que te faz bem. Porque 100% das pessoas que estão criticando você não estão nem um pouco preocupadas com você. Mas não estão. Sabe por que não estão? Porque na hora que foi para pagar uma conta, não te ligou. Não te chamou semana passada, nem esse mês, dia nenhum, perguntando como é que você estava. É muito fácil fazer essa reflexão. Visite a sua consciência agora, e aí o Eliel vai continuar falando, visite a sua consciência e veja quem foi que nessa última semana tentou te ajudar. Pelo menos com R$10. Hein? Você lembra? Quem foi que te fez uma ligação perguntando se está precisando de alguma coisa? Renato, só perguntar, tá tudo bem? Isso. Mas perguntar se está tudo bem, se importando que esteja... Rapaz, isso é doido demais. Porque assim, o cara pergunta, tá tudo... Sabe como é o WhatsApp? Entra no WhatsApp e fala Oi, assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí você fala, sabe o quê? Tá tudo bem. Porque se você começar a falar o que está acontecendo mesmo, a pessoa talvez nem continue conversando com você. É verdade. É porque virou, como a gente falava lá, no telemarketing, uma fraseologia. É isso. É uma abertura de atendimento. Perfeito. Olá, tudo bem? Tudo bem? Mas você não quer saber se está tudo bem, né? Então, perguntar se está tudo bem e ouvir se está tudo bem mesmo é para poucos. Muito bom. É para poucos. Pois bem, ela viu isso, eu vou para a Contax e as coisas começam a acontecer lá na Contax. 3 meses depois que eu entrei na empresa, eu tive a oportunidade de ir direto para a área de treinamento. E aí eu quero falar sobre isso. Isso é muito interessante, porque quando eu entrei, olha só, Ocinet visualiza em mim potencial para ser operador de telemarketing. Quando eu vou para o treinamento, eu encontro a minha instrutora, quero fazer uma referência a ela, que é a Dani Luz. Sim. Daniele, lembra? Lembro demais. Dani Luz. Todo mundo queria ser treinado pela Dani. Né? Exatamente. Aí Dani Luz era minha treinadora, minha instrutora. E aí foram 7 dias de treinamento. Eu entrava no treinamento e eu levava um folheto. E eu deixava todo dia um folheto com uma mensagem cristã em todas as posições de atendimento. Aí fiz o treinamento, fui aprovado, fui contratado. E eu digo, eu vou ser instrutor de treinamento. E eu dizia para todo mundo que eu ia ser instrutor de treinamento. E na bateria que eu trabalhava, tinha um rapaz de prenome Daniel. E ele já começava a me chamar de instrutor. Só que agora ele me chamava de instrutor ironizando. E aí, instrutor, vai ter treinamento de quê? E ele falava aquilo para me aborrecer. E eu digo, eu vou ser instrutor. Aguarde que eu vou ser instrutor. E eu perguntei para minha supervisora, Juliana. Eu falei, Juliana, quem é a supervisora dos instrutores? Ela disse, quando ela aparecer aqui eu te mostro. Um dia, Renata, eu tô sentado na bateria. Eu trabalhava na telecobrança, que depois virou URC. Eu lembro. Unidade de Recuperação e Crédito. Tô sentado atendendo, e aí eu ficava bem aqui, a Juliana ficava ali, a supervisora, e eu tô atendendo, e ela dizia assim, eu não era Eliel na época não, eu era Guto. Eu lembro também. Era Guto. Gustavo Augusto. Era porque ali é Augusto. E aí muita gente chamava de Guto. Era Guto. Aí ela disse, Guto, aí entrando uma pessoa, né? Aquela mulher, ela é a instrutora, é a supervisora, coordenadora dos instrutores. Então, você lembra como era grande? Sim. Muita gente, Sim. assim, 300, 400 pessoas trabalhando naquele espaço ali. E ficava todo mundo ali falando, né? E aí eu levanto. E aí ela me disse o nome da pessoa. Chamava Patrícia Marusca. Eu lembro demais da Lembra? Patrícia. Pronto. Branquinha, do cabelo encaracolado, né? Isso. Acho que ela é do Maranhão. Isso. Acho que ela voltou pra lá. E aí a Patrícia tava passando e ela falou assim, ó, é ela. Eu disse, como é o nome dela? Ela disse, Patrícia Marusca. Aí, Renato, eu levanto e grito, Marusca! No meio de todo mundo. A operação funcionando. Não, aí você sabe que tá todo mundo abaixadinho, né? Sim, sim. Quando eu gritei, ela olhou pra trás, todo mundo levanta, aí eu tenho noção do que eu tinha feito, aí eu me abaixo.
Aí a Juliana, você é louco? Você vai tomar uma suspensão? Como é que você faz um negócio desse? E eu fiquei nervoso ali. Mas eu fiz aquilo no impulso. Sim. Tudo bem, fiquei ali e eu digo, pronto, eu vou ser demitido. E aí atendendo o cliente já nervoso ali, tinha um sisteminha chamado front-end. Eu lembro. Aí você apertava, colocava pausa. Isso. Aí eu tava lá atendendo, daqui a pouco eu tô aqui sentado, aí quem bate no meu ombro? Ela. A Marusca. Aí ela vem e bate aqui no meu ombro. Aí eu... Oi. Só um momento, senhor. Pois não. Ela disse, você me chamou? Eu disse, foi. Ela, pode falar, eu digo, só um momento que eu tô com um cliente. Muito bom, e era assim que tinha meta pra bater. Não, aí eu já tava no personagem, né? Eu digo, vamos lá. Aí ela, tá, o que você queria falar? Eu falei assim, eu só quero te dizer uma coisa. Ela, diga, você é a instrutora ou a coordenadora dos instrutores? Ela disse, sou. Pois você vai ser a minha supervisora. Ela, por quê? Porque eu vou ser instrutor. Ela disse, você vai ser instrutor? Eu digo, vou ser instrutor. Ela, tá bom. Voltei a trabalhar. Renato, naquele dia, ela estava entrando na operação para encontrar com o gerente da operação, porque ela precisava de alguém para ser um multiplicador de treinamento. Rapaz. Olha que situação. Ela estava na busca de uma pessoa para fazer isso. E aí foi quando surgiu a história do teatro lá, Sim. que foi quando a gente se conheceu. Ela buscava uma pessoa para trabalhar na área de treinamento e eu tive esse insight de gritar o nome dela, ser chamada a atenção pela supervisora, mas o que ela estava buscando era o que eu queria. Perfeito. Então a situação casou. Atitude, né? Exatamente. A gente aprendia sobre isso lá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. A famosa teoria do chá. Quem passou pela Contax lembra da teoria do chá. Se você está assistindo agora e passou pela Contax, ou conhece alguém que trabalhou na Contax, pergunte sobre a teoria do chá. Pois bem, e aí a gente criou uma música, Sim. Eu e o Tarcísio. Eu lembro. Tarcísio hoje é civil, ele trabalha na Polícia Civil. Óculos do Tarcísio aqui, né? Isso, o Tarcísio com violão e eu com teclado. E a gente criou uma música, porque era uma música para melhorar o script. Você vai logar e começar a cobrar com esse procedimento 100% será. Começamos a cantar essa música. Dessa música a gente conheceu a Célia Ventura. Sim. Lembra da Célia Ventura? Sim, era chefe do RH. Ela trabalhava na parte de comunicação. Sim, era. E aí foi quando a Célia falou assim, precisamos montar um grupo de teatro aqui. E cabelo vermelho da Célia, né? Era uma caju. Nós estamos falando coisas aqui, quem está do outro lado aqui, quem viveu esse tempo na Contax, tem uma história de 20 anos aqui, né? Não tem isso? Mais de 20 anos. A Contax casou muita gente, né? Casou muita gente, promoveu muita gente, e aí faz parte da vida de muitas pessoas. Pra você ter ideia, quem está acompanhando agora pelo rádio, pela internet e pelo YouTube, mais ou menos 8 mil pessoas trabalhavam naquele prédio da Borges de Mello? Isso, são 8 andares, né? Era aproximadamente, acho que o segundo, o terceiro maior site, chamava site, né? Isso. Chamava de site. E aí nós fomos montar o grupo de teatro da Contax. Aí foi quando a gente se conheceu. Gente, Renato faz um Silvio Santos, que é um negócio incrível. Faz aí um Silvio Santos pra gente. Rapaz, macho, para com isso. Renato fazia o Silvio Santos lá, rapaz, era um negócio impressionante. Pra vocês terem ideia, todas as convenções que tiveram na época, todas as convenções que aconteceram a partir daí, a gente estava lá e o Renato, ele era o cara que fazia tudo. Ele era o, como é que chama? O mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia, exatamente. Ele fazia lá eu tenho uma crítica aqui, eu tenho um momento de desabafo aqui, nunca tive a oportunidade de falar, vou falar para você. Sabia que foi você que me tirou da operação, do sucesso da minha crescente, que eu também queria ser instrutor? E aí eu só cheguei até supervisor, porque esse cara inventou de me mandar andar junto ali nesse grupo de teatro e fazia todo tipo de arrumar. Não tinha mais, ninguém trabalhava mais, gente. Não trabalhava lá. Não, me tiraram da operação. Da operação. Eu queria ser o sucesso do bairro, eu queria ser batedor de meta de tudo que tinha. Eu queria ser o supervisor mais top, eu queria ser tudo. E agora não. Bota pausa aí, por favor. Tem reunião na presidência lá e o teatro vai se apresentar. Aí eu digo, cara, qual dia que eu vou trabalhar? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí, no lugar de fazer esse avanço para a operação, para ser o supervisor, ou melhor, para ser o coordenador e o treinador, acaba que a gente vai caminhar no teatro. Mas conta aí, vai lá. Foi o grupo de teatro que nós montamos lá. Você lembra como é que chamava?
Não, agora deu um branco em mim. Depois da pandemia, fiquei tudo ruim. Existe até hoje a companhia de teatro que, lembra, tinha o Lucivan também. Sim. Lucivan trabalha até hoje na área de teatro. Ele faz um festival todos os anos, festival em homenagem a Eurico Bivar. Muito capaz o Lucivan. Boca Aberta. Boca Aberta, lembra? Era assim, Boca Aberta. Hoje existe a companhia de teatro Boca de Cena. Era Boca Aberta, depois virou Boca de Cena. E aí, olha que interessante, né? Nós fomos parar no Teatro Dragão do Mar por 2 meses com a peça em cartaz, num banheiro irreverente, quase sempre tem gente. Boa história. Foi. E tudo começou lá dentro da Contax. Tem um personagem que era um especialista em cocô. Sim, era. Você lembra disso também? Cara, que doideira. Gente, se você vê essas fotos, você não acredita. E outra coisa, vez e rapaz, que é isso? Aqui o saudosismo chegou, viu, pai? Mas eu vou te falar algo. Até em alguns dias aqui, vez e meia, o médico convidado, Dr. Carlos Magro, teve aqui com a gente, que é coloproctologista, veio falar. Cara, ele veio aqui, sentou, aí abriu o painel e colocou ali as fezes do ser humano. E para cada tipo de fezes, em cada perfil, existe uma manifestação se a saúde está boa ou está ruim. Sim. Quando ele colocou isso aqui na cabeça, aqui na tela, que ele começou a falar, deu vontade de achar graça. Porque lembrou. Eu disse, cara, esse cara é um especialista em cocô. Que foi o que eu fiquei pensando. Da peça, rapaz. Da peça, Foi. Mas eu fiquei assim, me segurei e disse, rapaz, mano. Tem muita história, né, Leão? Tem muita história. E aí eu vou agora potencializar ainda mais essa história desse momento. Você sempre foi muito além da média. Sim, ativo demais. Excelente tudo que fazia. Você era um cara que andava com as pastas debaixo do braço, todo mundo na operação, todo mundo estava perto ali e queria muito. Aí você me disse um negócio que mexeu comigo. Eu lembro muito bem que você disse assim, cara, para com tudo que você estiver fazendo. Acredita nesse meu projeto. Você lembra disso? Lembro. Acredita aqui. Vem comigo aqui. Foi isso mesmo. Se você vier comigo, a gente vai fazer muita coisa, cara. Aí eu disse, macho, pelo amor de Deus, cara, eu não quero mais nada, eu quero só paz. E dali, depois de tanta reunião e tantos momentos, nós vamos parar em uma convenção lá no Barceló Oase Praia das Fontes, naquele hotel muito bonito, chique. Tom Cavalcante foi fazer a festa lá que a Nokia pagou, você lembra? Foi. Nokia, rapaz, Nokia, isso mesmo. Tom Cavalcante recebeu uma bagatela milionária para fazer um pedacinho do show e correr. Foi embora. Eu lembro disso. Eu também tive um sinistro ali. Foi quando você machucou o ouvido, né? Machucou o ouvido. Ali foi traumático pra mim. Renato tava com o cotonete no ouvido, pulando, brincando. Chegamos, viu aquela cama daquele tamanho, né, Renato? Sim. Nunca tinha visto a cama daquele tamanho. Gigante, rapaz. O quarto que, pra cada pessoa tinha uma cama zona gigante, assim. Era coisa, king size. Naquele tempo, acho que não existia. Existia aquelas camas do Barceló Oase Praia das Fontes. Então, nós estávamos ali, colocamos a bolsa e tal. Aí eu peguei o cotonete aqui, coloquei no ouvido para fazer uma limpezinha aqui, tá, e fiquei do lado. De repente, brincando, sorrindo, achando graça, aí eu levanto a cabeça e faço o movimento do colchão, dou 2 saltos. No segundo, quando eu venho, que eu deito, eu esqueço que eu tô com o cotonete entra no ouvido. Pá! Eu lembro do grito. Aí eu digo, ai meu Deus, aí quando eu puxo aqui o sangue desce, eu digo, você me socorreu na hora lá junto com a equipe. Foi. Naquele dia você tinha que estar à frente conduzindo tudo. Isso, Tinha conduzido. Roberto Chenechin. Isso, Roberto Chenechin. Que era o palestrante. Rapaz, mas tá aí, foi forte demais. Foi. Eu tô lembrando de tudo. Ele era um dos grandes, se você colocar na internet depois, você vai ver. Talvez um dos maiores palestrantes antes dessa cultura de coach, de movimento, muito antes. Ele já era o maior palestrante do Brasil. Isso. Chinesinho, Roberto Chinachix. Que estava na conferência com a gente também. E ele estava, nós que fazíamos o receptivo para essa turma toda chegar. Isso, né? Eita. São muitas histórias, né, Renato? De lá da Contax, né, que nós montamos esse grupo de teatro, tivemos a oportunidade de receber o patrocínio, foi Contax, Velox, tinha Velox. Sim, Velox que era a internet da Oi. Que era a internet da Oi, e da Oi, e aí nós fomos pro Dragão do Mar e ficamos em cartaz com essa peça de teatro. Daí eu tive um problema de saúde, me afastei. Quando eu voltei foi quando eu saí da Contax e fui trabalhar com purificador de água. Tá aí. Aí foi quando começou a minha trajetória com purificador de água. Foi quando eu fui pra televisão, e aí eu fazia os merchans de purificador de água na TV Cidade. Tinha um programa Barra Pesada, que eu fazia, Rota 22, o do cartão.
O Ferreira Aragão. Ferreira Aragão, que era o Comando, alguma coisa assim. Sim, Comando 22, na TV Diário. Isso, esses programas todos. Tinha um do Alex, que é humorista. Alex Nogueira. Alex Nogueira, era o negócio do preço. Preço justo. Acerto o preço. Acerte o preço, também tinha isso. Era. Que aí ele saiu, quem ficou foi o Tiro Lipa. Lembro. Pronto. Nesse tempo que você sai para fazer a sua história no mercado do empreendedorismo, você vai direto, logo depois da conta, que você já sai direto para ir para o trabalho com a venda de purificadores de água, é isso? Foi. Na verdade, eu comecei trabalhando, olha, isso é interessante, viu? É muito interessante. Você trabalhando numa empresa, você pode se tornar empreendedor mesmo sendo CLT. Isso é interessante, Forte. Tá? Nós estamos falando aqui de fé e estamos falando de empreendedorismo. Muito bom. Isso sempre vai caminhar junto. Não tem como você empreender se você não tiver fé. Se você quer empreender, a base é ter fé. Até porque, assim, biblicamente falando, a fé sem obras, ela é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer ser empreendedor, a mola mestra é você ter fé, é você acreditar. Aquilo que ninguém acredita, se você acreditar, vai funcionar. Agora você precisa se movimentar, precisa existir as obras. E aí eu vou para o purificador de água, mas eu vou para o purificador de água primeiro dar treinamento. Eu não era instrutor? Sim. Então agora eu pegava os treinamentos, eu conseguia colocar ali a minha forma, ajustava, criava alguma coisa em cima, com base no que eu já tinha aprendido, e eu comecei a dar treinamento para empresas fora da Contax e passei a ter uma outra renda. E aí eu dei o primeiro treinamento nessa empresa de purificadores de água, fui a primeira vez, fui a segunda, recebi a primeira proposta, recebi a segunda, até que ficou bom. Aí eu digo, então eu vou sair. E aí eu saí e fui trabalhar nessa empresa e fiquei lá de 2004, 2005 até 2017. Trabalhei com purificador de água. E aí fui para esses merchants na televisão, né? Ligue agora, compre o seu purificador de água, joga um garrafão fora. Fiz isso, tem muita coisa no YouTube. Se você colocar lá Eliel Fraga Superzon, é o nome da marca. Se você colocar, hoje nós somos concorrentes, né? Hoje eu trabalho com a Softzon e com a iFilter. Mas se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa dessa época aí, de 10, 20 anos atrás. Fui para Salvador nessa história, né? E aí foi quando as coisas aconteceram em Salvador de uma forma assim muito próspera, né? E aí nós chegamos lá, não tinha operação de purificador de água. E aí eu comecei a montar a operação de purificadores com a pessoa que eu era casado na época, que eu conheci na Contax. Sim. Né? A Contax me casou com essa pessoa, e com essa pessoa eu tenho uma filha chamada Ana Júlia. Né? Aí, os vídeos aqui, pronto. Faz o seguinte, a minha turma é nota 10. Rapaz, mas deixa eu te mostrar, não sei se vai sair o som. Coloca assim, vou te mostrar aqui um negócio interessante. Coloca assim, apaga aí. Tem lá, Eliel Fraga Superzon, mas apaga aí que eu vou pedir para tu colocar um negócio que nós estamos falando de 2013. Vai, diz aí, digita. Coloca assim, Jobélia, espaço. Aí coloca assim, Reality com Y. Aí, Reality com Y, Zon. Olha isso aí, gente. Reality Zon. Isso aconteceu em Salvador. Isso aí foi, na época, sabe essa coisa de viralizar? Vai descendo aí, ver se vai aparecer. Jobélia. Não, é porque tem dois Os. Reality Zon. Aí coloca na frente Superzon. Aí eu acho que vai Super. Espaço Superzon. Essa Jobélia foi uma personagem que a gente fez aí, ó. Essa aí, meu irmão. Meu Deus do céu. Desce aí. Ó lá. Desce. Essa é a Jobélia. Volta lá. Vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Clica. Aí, ó. O Pesadelo de Jobélia. Deixa eu dar um play aí nesse aí. Cara, nós estamos ao vivo, hein, gente? No rádio 92.1, aqui na Líder, tá ligado em Jesus. No YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Você tá acompanhando tudo. E na TV aberta, canal 25.1, hoje com Eliel Fraga, que tem história para contar. E eu vou pegar ele já com a pergunta que eu quero fazer. Vai, solta aí pra gente ver a Jobélia, que é um personagem. Se prepara aí. A Jobélia, que é um personagem do Eliel. A cabeça aí para empreender e criar, não tem brinquedo não, o negócio é muito sério. Tá dando certo a minha... Garrafão não. Acabe com o
pesadelo do garrafão e evite águas duvidosas. Superzon Aqua Minerale, sua verdadeira fonte de água mineral. Ligue agora, 3254-6100. Você já era um outro momento, porque você apresenta uma nova solução para quem tem o trambolhão, que você chamava. Eu lembro muito bem o garrafão, não é? O garrafão. E aí você apresenta uma nova solução. Isso. No lugar do garrafão, o Superzon estava ali. Conta um pouco. Naquela época. Assim, a marca é uma marca que está consolidada no mercado desde 1971. Né? Hoje existem produtos com a tecnologia muito mais avançada. Né? Hoje você tem produtos que trazem uma proposta diferente do que tinha naquela época, mas a melhor solução para aquela época eram os purificadores dessa marca, dessa linha, né? O que acontece com o purificador é que a marca, na verdade, ela compra o purificador e ela coloca a marca. Sim. E muitas vezes é o mesmo produto, só muda porque ela tem a marca e atrela um serviço a isso, né? Certo. Isso acontece com as principais marcas do mundo, né? Você vai ali... Formato de private label, né? Isso. Então, eles sempre fizeram isso e fazem isso e funciona. Então, o que vai funcionar, o que vai fazer a diferença é o serviço que está agregado àquele produto. E o purificador de água é, sim, a melhor opção para você se livrar do trambolho do garrafão, porque o garrafão realmente é um atraso de vida. Então, o garrafão acaba na hora que você mais precisa. O garrafão, muitas vezes, você não sabe qual é a procedência da água. Eu não estou falando da água, estou falando do invólucro, né? Do garrafão, daquele trambolhão. Então, imagina uma senhora, 70 anos, 60 anos, trocando o garrafão. Quando você chega... você quer saber uma coisa interessante sobre a água? Quando você chegar lá no garrafão, em qualquer lugar que você chegar, você aproxima assim e olha, e aí você vai ver um monte de algas verdes ali dentro dele. Significa que aquela água já está contaminada, porque aconteceu o processo de fotossíntese. A água em contato com a luz vai acontecer a fotossíntese, ela vai ficar esverdeada. Isso acontece dentro da casa das pessoas? Acontece dentro. A luz de casa faz com que isso aconteça no garrafão. Rapaz, se você tirar o garrafão ali daquele recipiente e olhar, vai ter aquele lodo ali embaixo. Isso vai da própria água, porque a água do garrafão, quando você abre o garrafão, ela tem 7 dias para você consumir. O garrafão fechado, 30 dias. Você está dizendo de qualquer água? Tanto água mineral como água adicionada de sais? Eu estou falando de água de garrafão. Sim. Independente de qual seja a água. Eu estou falando da água do garrafão. Então, ela, no tempo depois de aberto, que colocou ali, uma semana, se passou 7 dias, ela já começa... Possivelmente. Por que não tem garrafão em hospital? Boa pergunta. Por que não tem garrafão em hospital? Você tira por aí. Porque quando você vai tirando a água do garrafão, vai fazendo aquele barulho, entrando naquelas bolhas. O que é aquilo? É o ar que está entrando dentro da água. Se você está no hospital, esse ar está contaminado. Sim. Então, quando as bolhas entram dentro do garrafão, elas contaminam aquela água. Olha aí. Então, não se pode ter água de garrafão. Clínica, hospital, repartição pública, prioriza sempre o purificador de água. Por quê? Porque ele é pressurizado. A água não tem contato, depende do modelo também, mas ela não tem contato com o ar. Então, se você aí na sua casa ainda insiste com o garrafão, é hora de você fazer uma reflexão se realmente é a melhor solução. Às vezes você está com algum problema de gastrointestinal e você não sabe que é aquele garrafão, às vezes foi a água. Olha. Quando a pessoa passa mal, quando ela se sente mal, um problema gastrointestinal, principalmente uma dor de cabeça, ela pensa o quê? O que foi que eu comi? Isso. Né? Que me fez mal. O que eu comi, o que foi? Será que foi a pizza? Será que foi o doce? E muitas vezes é o quê? É a água que ele consumiu, né? Então eu vou para o mercado de purificadores de água e é onde tudo acontece. Nós chegamos em Salvador, montamos uma operação que partiu de R$27 mil de faturamento mensal e a gente está ali 2 anos depois faturando acima de 1 milhão por mês. Olha. 18 milhões de faturamento por ano com purificador de água. Então você fez parte dessa mudança radical. Nós fizemos a implantação do projeto em Salvador. Salvador não tinha, essa marca não vendia uma linha específica de purificadores de água, que é a linha de purificadores da Everest, né? Que é o Soft. Eles não podiam vender. E aí nós conseguimos e eles começaram a fazer a comercialização do produto e foi um boom. Então esses merchans lá, assim, não dava para andar na rua. Se fosse hoje era loucura. Tipo, você tá na rua e a pessoa chegar pra tirar foto porque você faz propaganda de um purificador. Rapaz. Era um negócio louco na época, né? Não tinha TikTok, não tinha essa febre das redes sociais, mas a televisão era muito forte. Então, muitos merchans fazendo merchan, vendendo, quebrando o garrafão, usando de criatividade. É quando nasceu a Jobélia. A Jobélia nasceu, o nome era o nome do apelido da mãe da mãe dos meus filhos. Da avó dos meus filhos. Era o apelido dela. E aí surge a Jobélia. E a Jobélia foi um sucesso.
A Jobélia foi um sucesso, nós vendemos muito. E assim, foi uma experiência muito gratificante, foi muito importante. E é o que eu falo para você, tudo começa quando você se indigna com a situação onde você está. Você se arrepende do que fez? De qual parte? Da história de ter tomado a decisão de sair da operação, empreender, avançar, crescer e depois deixar o legado do altar, do sacerdócio, um pouco de lado? Você é sucesso em tudo que faz, grande sucesso na arte de vender, grande sucesso nas campanhas publicitárias, e aí agora eu vou te fazer essa pergunta, você não estava preparado, acredito que ninguém roteirizou, não tem tempo para isso, é aqui, ao vivo. Quanto tempo eu tenho, Pedro, aí? Vamos ver quanto é o tempo do programa. Nós estamos a 49 minutos aqui, então vamos lá. Se arrepende de alguma coisa? Renato, é interessante, porque assim, eu nasci no dia 4 de outubro de 1980. Dia 4 de outubro era o aniversário do meu pai. Meu pai nasceu no dia 4 de outubro de 1954. Quando eu nasci, nós morávamos em São Paulo. E quando eu nasci, eu não nasci com vida, né? Eu não chorei, eu não respirei, eu estava roxo, eu pesava 6 quilos quando eu nasci e nasci de parto normal. E naquele momento, meu pai e minha mãe fizeram um propósito com Deus, vinculando isso à minha vida. Então, eu posso dizer para você que tudo que eu fazia dava certo. Tudo que eu fazia dava certo. Tudo, dentro dos negócios. Eu tive muitas vezes, dentro da minha trajetória de vida, algumas complicações, eu posso dizer assim, porque eu era, assim, muito impetuoso. Então, eu tive, assim, alguns momentos que foram bem difíceis, dentro das minhas relações amorosas, principalmente, nas questões emocionais. Mas, nos negócios, sempre prosperei muito. Vou fazer tal coisa, dava certo. Só que, quanto mais eu prosperava, mais eu me afastava. Quanto mais eu prosperava, mais eu me afastava de Deus. Mais eu me afastava das coisas de Deus. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa e vê ela prosperando, vê ela ganhando dinheiro, vê ela com o carro do ano, vê ela mudando de endereço para uma casa, indo para outro lugar e prosperando. E eu vou te dizer uma coisa que é muito séria. Nem sempre essa prosperidade ela está ligada ao propósito de Deus. Muitas vezes você está prosperando porque isso é uma distração, porque o mundo espiritual ele existe. Muito forte. Você está dentro de uma distração que é criada para que você não viva o propósito que Deus colocou para sua vida. Rapaz. Então, o que aconteceu de fato comigo foi que eu saí do caminho que eu precisava trilhar e eu fui ganhar dinheiro. Minha família foi alcançada por isso. Eu tive a oportunidade de pagar 2 carros para o meu pai. Então, ele não teve mais o Del Rey, depois ele foi para o Fiesta, do Fiesta ele foi para um Fox, do Fox ele foi para um Sandero, e eu fui pagando isso há uns anos atrás. Mas eu ganhava muito dinheiro. Eu ganhava dinheiro demais. Eu ganhava dinheiro que, assim, eu vou te dizer uma coisa interessante, não dava tempo de gastar. Eu vou falar do seguinte, eu tô falando de estar no ano de 2013, 2014, com um ganho mensal de quase 40 mil reais. Muito dinheiro. Era muita grana. Era. Então, assim, eu não tinha como mensurar o que eu estava ganhando. Eu sabia que no próximo mês eu ia ganhar de novo, então eu só gastava. Eu não tinha uma mentalidade de guardar, eu não tinha mentalidade de investir. Eu queria viver os prazeres. Sofreu dependência? Você foi para o alcoolismo, tabagismo, drogadição? Cocaína, álcool, cigarro, prostituição. Eu me tornei um cara ímpio, mais ímpio que eu não parava para ouvir ninguém. Rapaz. E aí você vai para esse lugar de arrogância, você vai para esse lugar onde você entende que você que você faz. Só que tinha a irmã Ana, que é a minha mãe, de joelho, e ela dizia: você vai voltar. Não foi para isso. E o meu pai também. Meu pai falava assim: Deus vai te quebrar todo. Você avançando, com o narizão empinado. Eu achava que eu era. Ia pra cima. Achava, não, eu faço.
E foi dessa forma. O Eliel, você que está acompanhando a nossa programação no rádio, aqui nos 92.1 e também no nosso canal do YouTube, aqui Olhe nos Meus Olhos. Compartilha aí, essa mensagem é poderosa, essa história é forte, hein? Compartilha, curte, ativa as notificações na TV, no canal 25.1, nós estamos ao vivo aqui também. Eu estou muito feliz em receber esse amigo. Mais de 20 anos de amizade. Eu conheço parte da história dele, mas quando ele sai para empreender, quando ele vai vencer no mundo aí, eu não sabia dessa sua parte. Você teve lá esse encontro com as drogas. Sim. Sabia não? Tive. E assim, o meio influencia muito, né? Tanto o meio influencia para o bem, como o meio influencia para o mal. E quando você vai vivendo dentro de um ambiente glamouroso, tudo pode. Tudo, você pode fazer tudo, é normal. É normal beber aquela bebida, é normal fumar aquela... Distração, engano. Isso. É normal trair, é normal não ser fiel dentro de um relacionamento, não tem nada a ver, entende? Então, assim, os valores eles vão se perdendo dependendo do ambiente que você está. Por isso que eu falo para as pessoas que, independente da denominação, vá para a igreja. Eu não estou falando de igreja A ou igreja B, apesar de ser assembleano. Vá para a igreja. Não está dando certo, vá para a igreja. Vá para a igreja mais próxima da sua casa. Entre na igreja, se apresente diante de Deus, peça perdão a Deus. Tenha um acompanhamento de um líder espiritual. Ninguém prospera nessa vida sem ter um pastor. Você precisa ter um pastor, você precisa ter uma liderança para ele ver assim, vem cá, você tem que ter uma pessoa para você correr e pedir socorro. E muitas vezes as pessoas, como eu achava, que eu podia, que eu sabia, se eu era filho de pastor, se eu cresci no evangelho, então eu entendia que eu era o cara. E aí, tava tudo certo. Os meus relacionamentos ficavam pelo caminho. Então, em 2019, eu tive depressão. Na pandemia? Na véspera da pandemia. Eu tive depressão em 2019. Você estava onde? Em Fortaleza? Estava em Salvador. Eu tinha quebrado. Eu quebrei. Eu já tinha saído da empresa de purificadores de água. Eu quebro de 2018 para 2019. Mas, Renata, eu quebrei. Mas eu quebrei que eu fiquei foi sem nada. Não acredito. Eu quebrei porque, primeiro, eu estava sem Deus. Segundo, álcool, drogas, cigarro, infidelidade, final de um relacionamento. Eu tenho a Ana Júlia, que é minha filha mais velha, que tem 18 anos. Eu tenho o Eliel, que tem 10 anos. E em 2019, eu recebo a notícia da gravidez da Helena. E eu tô separado da mãe da Helena. Porque eu não casei com a mãe da Helena. Eu tive um relacionamento ali e a gente viveu aproximadamente 10 anos juntos. E eu tenho 2 filhos, eles estão lá em Salvador. E ali eu vivi uma fase tenebrosa. Meu Deus do céu. Foi difícil. Seu pai aqui te aguardando sempre, em oração, sim, conversando com você. Sim. Quando você quiser voltar, filho, volta. Vem aqui que eu te dou o que você precisa para estar perto da família. Vem aqui, a família toda te aguardava muito. Sim, eles tinham certeza que isso ia acontecer. Meu pai sempre disse, você vai voltar, porque o Senhor vai te quebrar todo. Ele disse assim, quando ele estiver bem quebradinho, você volta. E você falando isso agora, eu tenho certeza que existem pessoas que estão sendo ministradas. Eu acredito, assim... Nesse caminho de distanciamento, afastadas, elas estão, talvez, com a história muito parecida. Filho, talvez, de um pai também que vive a fé, uma mãe que vive a fé, mas Jesus não tem neto, não é? Não é porque a minha mãe toma conta de mim em oração que aí Jesus vai tomar conta de mim também. Eu sou neto de Jesus. Não, Jesus tem filho. Então, se você aceita o plano de adoção, a paternidade de Deus, a salvação de Deus, você é filho. O resto não dá para dizer que vai ser. Então você estava vivendo uma vida confiando na sua própria força. O filho pródigo. A depressão chega e te para. O filho pródigo. Você falou também que no momento que antecedeu a pandemia, logo depois, seu pai parece que fica... Vou chegar lá. É exatamente onde acontece esse detalhe. Renata, aproveitando isso que você falou, eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção. Se você encontrar alguém desacreditado na rua, bebendo, fazendo um monte de besteira, brigando, é desviado. Desviado não tem medo de morrer, não. Desviado faz um monte de besteira, porque a Bíblia fala que vem mais 7. Não é só mais um. O mundo espiritual, ele existe. Sim. Então, assim, quando você vê isso acontecendo, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. E para você que é mãe, e para você que é pai, e o seu filho está desviado como eu estava, não pare de orar. Sabe por quê? Porque os irmãos podem deixar de acreditar nele.
os vizinhos podem deixar de acreditar, as ex-namoradas, os filhos, mas pai e mãe nunca devem deixar de acreditar nos filhos. Eu falo porque foi assim comigo. E hoje eu estou aqui testemunhando e eu agradeço ao meu pai e à minha mãe que nunca desistiram. Minha mãe fazia campanhas e mais campanhas de oração e jejum. Aleluia. Era. Eles sempre fizeram. Minha Focado. irmã, sempre. Eles tinham certeza que o momento chegaria. Em 2020, na pandemia, meu pai teve um infarto fulminante e morreu. Foi. Ele teve um infarto fulminante e morreu. Eu estava em Salvador. Eu tinha me reconciliado no início de 2020. Eu tinha decidido mudar o rumo da minha história. Helena nasceu em 8 de fevereiro. Então, 8 de fevereiro e foi declarada pandemia logo depois do carnaval. E ali eu já estava no meu processo. Meses depois, meu pai teve um infarto e morreu. Ele estava aqui e eu estava lá. Só que eu estava lá sozinho, né? E eu estava começando a retomar os meus negócios. Eu retomei os meus negócios em Salvador, Renato, por R$50. Eu disse, eu vou voltar, eu vou montar meu negócio novamente. E aí eu voltei para o negócio. Sobre o meu pai, sabe o que é interessante? Meu pai estava aqui e ele teve um infarto. E olha o que acontece. Quando ele faleceu, ele cai no quarto, minha mãe pega o meu pai, leva, coloca em cima da cama, chama o meu irmão, chama a minha irmã e dá a notícia que meu pai tinha falecido. Aí ela deu a notícia para meus irmãos. Aí minha irmã não quis entrar no quarto, o meu irmão também não quis entrar. Só que minha mãe orou pelo meu pai. Quando minha mãe orou pelo meu pai volta. Meu Deus. Ele volta. Tinha mais ou menos 2 anos assim que eu e meu pai tinha uma diferença e a gente pouco se falava. Olha como uma pessoa é arrogante. Entendeu? Quando meu pai volta, ele volta orando por mim. Ele não conta que foi arrebatado, que viu os anjos, que foi pro céu. Não, ele conta que o que aconteceu foi que ele voltou orando. Por quê? Porque o resgate ele foi no mundo espiritual. O resgate foi lá. Porque é espiritual. Sim. Muitas coisas na nossa vida, elas não acontecem porque existe um comprometimento no mundo espiritual. E a gente precisa estar atento. Não tem como você quebrar barreiras, não tem como você ressignificar a sua vida, não tem como você prosperar. E prosperidade não é dinheiro, prosperidade não é o carro, prosperidade não é a casa, prosperidade é paz. Aleluia. Prosperidade é a família, prosperidade é você sentar na mesa no domingo e almoçar com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Você às vezes não dá valor para isso. Tem gente que sonha por um momento como esse e isso é ser próspero. E aí ele orou. E aí eu comecei esse processo de retorno, me reconciliei em 2020, passei um 2021 de muita tribulação. 2022 eu fui para Minas, trabalhei durante o ano de 2022 em Minas, com purificador de água também. Sim. 2023 eu passei em Salvador, 2024 também. E agora na metade de 2024 foi quando eu retornei para cá, para Fortaleza. Estou lá com o pastor Fraga no campo do Bom Princípio, que fica dentro do município de Caucaia. O pastor Fraga está lá há 15 anos, mas uma semana antes de eu voltar para cá, teve uma vigília. E estava lá na vigília a bispa Alessandra Bianchi. E Deus usou a bispa. E ela disse que o Senhor me traria de volta para cá. E que eu me apresentaria diante do altar, e que vestido de soldado, e que bateria continência para o pastor 3 vezes. Nesse momento, eu estou vivendo um processo em Salvador onde eu não tinha mais vontade de estar lá. Eu não queria mais ficar lá. Uma semana depois eu estava aqui. Deus sabe de tudo. Uma semana depois eu estava aqui. Deus sabe de tudo. Então, isso foi no final de agosto do ano passado. Quando foi em setembro eu vim para cá. E Deus tem feito coisas incríveis. Aleluia. Coisas que eu não esperava que pudessem acontecer. Glória Entende? a Deus. Porque assim, a provação, a tribulação, ela molda a gente. A sua chegada no programa de hoje aqui, sua participação, é providencial total por Deus. Amém. Pode ter certeza. Amém. Você está falando para a nossa audiência, o tempo passou. 1 hora nós já tivemos aqui agora. O tempo passou numa leveza muito grande. As pessoas do outro lado agora estão sendo abençoadas. Eu acredito que alguém pegou o telefone para ligar para o filho, a mãe, para o esposo, porque a reconciliação está chegando, está batendo a porta. Eu acredito que alguém, ouvindo pelo rádio, tem agora no coração o desejo de, assim que chegar em casa, colocar a sua casa espiritual em ordem.
Eu acredito que alguém que estava muito cansado, triste, oprimido, até se achando sem valor nenhum, que não teria oportunidade, jeito, ouviu a sua história e está dizendo, não, eu posso acreditar naquilo que já foi dito sobre a minha vida. Eu posso acreditar, eu tenho valor também, eu vou avançar. A sua chegada hoje ao programa, agora, é algo de Deus. É uma virada de chave para a vida de muitas pessoas, Eliel. Tu és um querido. Nós começamos aqui falando sem pretensão nenhuma, contando um pouco da história. E aí você foi ao estágio onde venceu como empreendedor, de grande sucesso, chega ao ponto de quebrar e parar. Reconhece que na depressão só Deus pode te salvar e podia te salvar e te salvou de lá. Vive um expediente com seu pai onde ele vem a falecer. E agora você está nas mãos de Deus, de verdade. Encontra um outro momento, recebe uma palavra profética de destino que te faz chegar à fortaleza, batendo continência e servindo a Deus junto com seu pai. Rapaz, essa história, quem está acompanhando, vai ter oportunidade de ver de novo no YouTube e compartilhar para quem quiser, é muito forte. Eu queria que você findasse aqui essa contação e vou te trazer em outro momento, com certeza, para a gente falar de empreendedorismo, de mercado, de negócios, que eu sei que você tem muita coisa na cabeça aí, eu sei que você tem um pensamento para cada coisa, daqui a pouco está surgindo mais um novo negócio. Eu queria saber que você vai fazer o quê depois desse encontro com Deus novamente, vivendo. Aonde é que está o seu coração agora, para a gente fechar? Renato, eu quero dizer para você, primeiro agradecer mais uma vez pela oportunidade, e eu quero falar para você que está acompanhando a gente agora, que o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus que liberta da prostituição, do álcool, do cigarro, das drogas, dos demônios, porque eu sou aquele cara que entrou na igreja e uma pastora lá em Salvador, pastora Andréia, quero fazer referência, ela colocou a mão na minha cabeça e houve uma manifestação demoníaca pesada, porque o diabo queria me matar. Muitas vezes você julga a pessoa, mas você precisa entender que cada uma dessas dependências, elas são demônios, elas são potestades que estão atuando na vida daquela pessoa. Então não julgue a pessoa, não julgue. É o que a gente falou aqui sobre a crítica e sobre o elogio. Então assim, o que eu quero trazer como mensagem principal para você é que se aproxime de Deus, fortaleça a sua fé, porque sem Deus não adianta nem tentar, vai dar tudo errado. Vai dar certo por um tempo, porque o diabo está te distraindo. É a história do deserto. Ele vai colocar tudo para você. Mas aí você vai, come lá aquele banquete, aquele prato, é um prato de lentilhas, e você não sabe o preço que você está pagando. Então, eu quero dizer que me sinto muito feliz por estar aqui. Agradeço pelo convite, espero voltar. Busque uma... O que eu quero dizer de verdade é, busque uma igreja. Eu não quero levantar a bandeira da igreja A ou da igreja B. Busque uma igreja. Muito bom. Aquela igreja que você confia, que alguém já te chamou, vai lá. Entendeu? Levanta a tua mão e diz assim, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque eu quero que a minha vida seja transformada, que o meu lar seja restaurado, que eu seja liberto, porque Deus vai transformar a tua vida, porque Ele transformou a minha. E eu estou falando como um filho de pastor que esteve como um filho pródigo lá, sentindo vontade de comer junto com os porcos. Foi o que aconteceu comigo. E Deus mudou a minha trajetória. Glória a Deus. Eu aqui, fui abençoado, ministrado. Imagine você do outro lado aí. Muito feliz também. Dizer que esse episódio fica por aqui. Nós agradecemos o carinho da audiência. Eu não sei, eu estava tão focado aqui. Pedro, você conseguiu colocar os nossos parceiros aí? Alguma hora apareceu? Tudo certinho? Maravilha. Coloca só o meu telefone aqui antes de findar. E eu quero dar oportunidade para você dentro do nosso programa, tá? Rádio, televisão e YouTube. O meu número é o 99297 4197, 99297 4197, aparecendo aqui, 99297 4197, para você anotar. Se você daqui a pouco tiver um interesse, você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp, eu te atendo, tá? Atendo você, para trazer o seu conteúdo também aqui no programa. E vou agradecendo todo mundo por ficando por aqui, deixando um abraço muito grande, prometendo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Eliel, obrigado mais uma vez. Amém. Deus abençoe. Eu fui abençoado, glória a Deus. Tchau, tchau, minha gente.